Qual o nível de poder de Naruto e Sasuke agora que eles perderam os poderes que eles tinham anteriormente? Naruto Akurama e Sasuke Urinegan. E como eles podem recuperar o nível que eles já tinham antes? Esse é o primeiro podcast, e para esse primeiro podcast eu trouxe o Denis, E aí, galera? e você já deve saber como o podcast funciona. É só áudio, então você não precisa ficar olhando para a tela. Você pode ouvir enquanto você faz o que você bem entender. Você pode caminhar, pode pular de paraquedas, pode fazer o que você quiser enquanto escuta. E nós vamos comentar sobre isso. Vamos falar sobre os poderes que eles tinham, o que eles perderam, que eles já tinham perdido antes e o que eles perderam agora. E no final nós vamos comentar sobre as possibilidades para o futuro, porque eles podem obter no futuro de poder. No final da guerra, tanto o Naruto quanto o Sasuke ganharam poderes do Hagoromo. Mas vamos começar falando do Naruto. Antes de ganhar qualquer poder do Hagoromo, o Naruto ganhou o chakra das bijus no encontro que ele teve com elas. Mas faltavam o chakra de duas bijus, no caso o Gyuki, 8 caudas, e o Shukaku, uma cauda. E esse chakra o Naruto ganhou quando o Obito extraiu o chakra dessas bijus do Madara, e enfim deu ao Naruto junto com o chakra da outra metade da Kurama. E com a união de todos esses chakras, o Naruto obteve o Rikudo Senjutsu, que é uma habilidade que usa o chakra do Jubi, no caso do Naruto, as bijus, que juntas formam o chakra do Jubi, e através dessa junção, o Naruto ganha certas habilidades, como uma regeneração absurda, capacidade de levitar, as Gudoudamas, que é uma característica desse modo, junto com o manto de chakra, e estou esquecendo de alguma coisa. A capacidade de usar o chakra de todas as bijus individualmente, como ele fez, adicionando o chakra de cada biju em um Rasengan. Isso, também pode usar técnicas do Senjutsu do Rikudo, por exemplo, as técnicas que o Madara usou, por exemplo, o Rantou Koga, que é uma técnica Senjutsu do Rikudo. O Naruto, teoricamente, também poderia usar se ele soubesse alguma, graças a esse modo. Do Hagoromo ele também ganhou o selo da lua, quer dizer, da lua não, no caso ele é do sol, né? Que era um selo que continha chakra do Hagoromo. Nós podemos ver isso pela visão que a Kaguya teve da mão de Naruto e Sasuke, onde tinha uma grande concentração de chakra, sendo esses chakras o chakra de Hagoromo. E esse selo tinha a finalidade de selar a Kaguya. Foi para isso que Hagoromo deu esse poder ao Naruto e também a Sasuke. E Naruto também recebeu o modo Rikudo Senin, que é uma técnica que só o próprio Hagoromo pode conceder a quem cumpra certos requisitos. E é uma técnica que dá ao usuário capacidade de levitar, mas com uma limitação que nós vamos comentar depois. Também uma capacidade de cura milagrosa, que foi aquilo que ele usou com Kakashi para curar o olho dele e também para meio que reviver o Gai. Essa técnica também dá ao usuário uma velocidade de reação e de percepção superiores ao de Madara na forma de Jinchuriki dele. E também uma quantidade de chakra absurda, maior do que a do modo Kurama. E com esse chakra, o Naruto foi capaz de chutar uma Godoudama e salvar o Gai. O modo Rikudo é como se fosse o modo Senin. É uma técnica Senjutsu. O Naruto absorve a energia da natureza e através dessa energia ele pode usar certas habilidades. Só que é uma técnica muito mais avançada que o modo Senin normal, muito mais poderosa, usa muito mais chakra da natureza que o modo Senin normal. Basicamente, o que o Naruto faz com o modo Senin é amplificado no modo Rikudo. Até o poder sensorial dele fica bem maior, por isso ele conseguia ter uma percepção maior que a do Madara. Além dele também ganhar a capacidade de sentir as emoções. Sim, mas no caso de sentir as emoções é algo do modo Kurama. É do modo Kurama? É do modo Kurama. Então vamos lá, pensei que era do modo Rikudo. E vale ressaltar também que modo Rikudo é algo completamente diferente de Rikudo Senjutsu, né? O Rikudo Senjutsu, como eu já comentei antes, vem através do chakra do Jubi. Mas o modo Rikudo só pode ser dado através do Hagoromo e não depende do chakra do Jubi, nem do chakra do Hagoromo, nem da Kurama, nem de nenhuma biju. Depende exclusivamente da energia da natureza. Exatamente. O Naruto até agora foi o único usuário, além do próprio Rikudo Senin, que deve ter tido essa técnica, já que não foi mostrado mais ninguém. Sim, no databook ele é descrito como o único usuário. Pode ter mais, mas o que nós conhecemos é só ele
E o Hagoromo, claro, que foi quem deu. Exatamente. A gente supõe que o Hagoromo também quer, sabe? Porque se ele deu é porque ele tem que ter essa capacidade, né? Mas Óbvio. o usuário descrito é o Naruto. Vamos lá. E agora, quanto ao Sasuke, segundo o databook, o Rinnegan do Sasuke foi dado pelo próprio Hagoromo. É o Rinnegan do Hagoromo no olho do Sasuke, no caso, um dos Rinnegas do Hagoromo. Importante mencionar que esse olho é do Hagoromo, porque é como o databook descreve. E agora deve ter muita gente pensando: puta, mas esse é o olho do Hagoromo? Como é que o Sasuke não usa todos os caminhos, não usa esse Rinnegan com todo o potencial? Porque é só um Tem olho. uma fala que é dita durante a guerra que para você despertar o real potencial do Rinnegan, você precisa ter os dois olhos. Exatamente. Quando o Madara pega os dois Rinnegan na guerra, ele passa de um limbo para 4. Então o poder, quando você tem 2, é um aumento exponencial. Sim, e assim como o Mangekyo, por exemplo, que tem uma habilidade específica para cada olho, o Rinnegan é a mesma coisa. Sasuke não tem todos os caminhos porque ele só tem um dos Rinnegas de Hagoromo. Se ele tivesse os dois, ele teria todos os caminhos. Mas como ele não tem, ele tem apenas 2 caminhos, que é aquele das habilidades gravitacionais, que eu não lembro o nome, e também o de absorver chakra, que eu também não lembro o nome. Nem eu, mas a gente sabe o que ele faz. E o Sasuke também, assim como o Naruto, ganhou o selo da lua, no caso dele. E tinha o mesmo propósito que o selo do Naruto. Era um selo com o chakra do Hagoromo, que tinha como finalidade selar a Kaguya. Depois que eles ganharam esse boost do Hagoromo, foi um pouco do chakra dele, o Félix já mencionou que isso foi utilizado para fazer o selo da Kaguya. O Databook 4 ele descreve como se esse poder fosse exclusivo para isso. Então, no momento que eles fizeram o Shibakutense para selar a Kaguya, você pode considerar que esse poder se esvaiu do corpo deles. Uma prova disso é que depois o Sasuke ele faz Chidori, e o Chidori dele não é mais preto, como quando ele usa... O chakra do Hagoromo. Sim, como quando ele usa o chakra do Hagoromo, e momentos antes, ainda no clássico, quando ele faz também um chakra com a marca da maldição, que dá para ele um pouco de energia da natureza. Então, esse buff foi bem temporário mesmo. Ele é recebido ali na guerra e ali mesmo ele já acaba. Agora, prosseguindo. Em um momento da batalha final entre Naruto e Sasuke, o Sasuke absorveu o chakra das Bijus para dentro do Susanoo, mas esse foi um poder temporário, como todo mundo já sabe, não é nenhum segredo. Sasuke esgotou o chakra das Bijus nessa batalha e acabou. Até porque o Sasuke não absorveu o chakra das Bijus para dentro dele. Absorveu apenas para dentro do Susanoo, usando ele como uma Gedomazo, como a Kurama falou. E depois que o Susanoo se desfez, já era, perdeu o chakra das Bijus, não tem mais. Exatamente. Depois dessa luta que eles têm no Vale do Fim, eles sofrem algumas perdas já naquele momento. Félix mencionou que o Naruto ele recebeu uma ligação de chakra com algumas Biju, e de outras ele só obteve o chakra a partir do Obito. Além disso, a gente sabe que não são todas as Biju que querem compartilhar chakra com ele. Tem algumas que nem mesmo confiam nele, como a gente viu no arco do Urashiki. No arco do Urashiki, nos episódios bem recentes de Boruto. Elas ainda não confiam nos humanos. Então, depois que ele perdeu esse modo ali naquele momento, ele não teve mais o chakra de todas as Biju. Então ele perdeu seu Rikudo Senjutsu e a capacidade de usar aquele manto que a gente viu na guerra, que ele usava combinado com o modo Rikudo. Sim. Essa é uma coisa que ele perde nessa luta. O Sasuke também perdeu coisas, e o Naruto... Acho que foi só isso que o Naruto perdeu, né, Félix? Perdeu o chakra das Biju e, portanto, a capacidade de utilizar o Rikudo Senjutsu. E o Félix ele vai comentar agora sobre o que o Sasuke perdeu. Calma que ainda não. Perdeu um braço. Perdeu um braço. Perdeu o braço com isso. Vamos com calma. Ainda sobre o Naruto, eu até esqueci o que eu ia comentar. Eu também nem sei o que você ia comentar. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Tem gente que pensa que o Naruto continua com o Rikudo Senjutsu até hoje, o chakra das Bijus. Todos os chakras das Bijus pensam que ele ainda tem, mas no mangá, no anime isso foi cortado, mas no mangá, o Sasuke fala que o chakra das Bijus no Naruto estava acabando naquela batalha. E isso de fato aconteceu no final da batalha. Tanto que depois dessa batalha ele nunca mais usou o chakra das Bijus como o Rikudo Senjutsu. Ele sempre usou apenas o modo Kurama, junto com o modo Rikudo, que nós já diferenciamos anteriormente. É importante eu falar isso também porque na luta contra a Delta, o Naruto usa um Rasengan que tem chakra do 4 caudas.
E é importante você ver a relação que o Naruto teve com ele na guerra. Aquela biju, ela escolheu confiar no Naruto. Se você for ler as páginas do mangá, ele pede para as outras bijus cooperarem com o Naruto naquele momento. Então você pode perceber que, na verdade, elas não estavam confiando no Naruto, elas estavam confiando no Quatro Caudas. Ele menciona até que ser uma promessa de que eles colaborariam com o Naruto. Então o Naruto continua com o chakra do Yombi, mas isso não significa que ele tem o chakra de todas. Do Yombi, é o 4K do o Yombi, é o Yombi, Yondai. É, o Yombi. Isso. Mas isso não significa que ele tem um chakra de todas. Tem gente que acha que ele não entra mais no modo com aquele manto de chakra porque ele não quer. Mas é porque ele não consegue, galera. Nem toda biju compartilhou o chakra com ele como o 4 Caudas fez. Na verdade, ele tem o chakra de todas, só que é uma quantidade tão pequena que não adianta de nada. Não dá pra ele entrar no Rikudo Senjutsu de novo. Exatamente. Então é uma quantidade suficiente para manter uma conexão para elas ficarem conectadas no plano psíquico. Mas não para dar realmente uma quantidade relevante para o Naruto, que ele consiga até mesmo usar em batalha. Sim, ele só usou o poder do som, porque como o Denis disse, ele tinha uma conexão muito maior com o som do que com as outras bijus, fora a Kurama, claro. O som confiava muito mais no Naruto que as outras bijus, por isso o som confiou o poder ao Naruto na batalha contra a Delta. Aparentemente ele continua compartilhando o chakra com o Naruto, diferente das outras bijus. Exatamente. Então, resumindo as perdas do Naruto e Sasuke. Além de um braço cada um, o Naruto perdeu a capacidade de usar o Rikudo Senjutsu. O Sasuke perdeu a pequena quantidade de chakra do Hagoromo que ele recebeu, que era só para fazer o selo, e o Naruto também perdeu isso. O buff das biju, na verdade, nunca foi do Sasuke. Ele se utilizou daquilo naquele momento. Podemos até dizer que o Sasuke, depois dessa luta, não sofreu perdas tão significantes quanto o Naruto, já que o Naruto perdeu uma coisa muito poderosa, que era o Rikudo Senjutsu. Sasuke perdeu basicamente o poder do Hagoromo e o braço. Mas e agora no estado atual? Qual será que é o nível de poder deles? No estado atual não, antes do estado atual, porque eles acabaram de sofrer um nerf. Digamos assim, eles na luta contra o Momoshiki. Qual era o nível de poder deles? Bom, o Naruto, depois da guerra, o Naruto ganhou o chakra das duas Kurama, das duas metades da Kurama, e com isso ele meio que compensou a falta do Rikudo Senjutsu, mais ou menos, né? Em quantidade de chakra apenas, porque em versatilidade ele perdeu muita coisa. Mas ele continua com o modo Kurama, com as duas metades da Kurama, e ele mantém o modo Rikudo, mas, eu falei que eu ia comentar disso depois, mas com limitações. Por exemplo, o Naruto não pode mais voar, ele não pode mais usar a cura milagrosa. E por que disso? Aparentemente, essas duas habilidades eram alimentadas pelo chakra das bijus, pelo Rikudo Senjutsu. É como se o chakra das bijus fosse combustível para usar essas habilidades. E sem o chakra das bijus, o Naruto não pode mais usar isso. Então, o modo Rikudo atual dele... Atual não, antes dele perder... ele não perdeu, né? Enfim. Não perdeu. O modo Rikudo dele atual é limitado em comparação à guerra. Em comparação à versão da guerra. Ele não tem todos os poderes que ele tinha. Mas ainda assim é mais poderoso do que o modo Senin normal. Muito mais poderoso. E o Sasuke, como a gente comentou, ele continua com o Rinnegan, ele perdeu o braço, mas em relação ao Rinnegan, ele continua com os caminhos que ele tinha, mas além desses caminhos ele aprendeu habilidades novas. Ele aprendeu a abrir portais e também aprendeu a usar o Minotauro de cara, que é aquela habilidade de trocar de lugar com tudo que tiver ao alcance dele. Tem justo espaço-tempo aí bem útil pro Sasuke em batalha. Então vamos lá, comentar agora o que eles perderam depois da luta contra o Ishiki. Depois da luta contra o Ishiki, isso é óbvio. O Sasuke perdeu o Rinnegan, Naruto a Kurama. Mas o que exatamente eles perderam com isso? Quais habilidades? Quais habilidades? Vamos lá. Com o aperto da Kurama, a gente pode dizer basicamente que o Naruto perdeu uma quantidade de chakra imensa. Isso por si só já é uma perda muito grande, porque isso participa da durabilidade que o Naruto tem em batalha. A durabilidade que ele tem também se dá pela grande quantidade de chakra que ele tinha para se reabastecer durante a luta. E agora ele não vai ter mais tanto chakra assim. O Félix vai comentar mais pontos que ele perdeu ao perder a Kurama. Ele também perdeu a capacidade regenerativa, ele não pode mais se regenerar da forma que regenerava. Se ele sofrer um ferimento grave, já era. Ele não vai regenerar mais. Vai regenerar como um humano normal, bem lentamente.
Exatamente. Perdeu também o manto de chakra que ele usava através da Kurama, que dava pra ele boosts físicos. Velocidade, força eram aumentadas com esse manto. Era um E buff. até a capacidade sensorial. Exatamente. Foi bem mais forte. Perdeu o modo Baryon, não tem. Perdeu o Claro, modo né? Baryon, vou ficar lá. Lista de possibilidades. Modo Baryon. Basicamente é isso que sobrou pro Naruto depois desse nerf. Foi o modo Senin, o modo Rikudo, que não tem implicação direta do chakra da Kyuubi pro Naruto utilizar. Uma coisa separada, o databook não descreve como tendo ligação nenhuma. Então eu acho que supor que ele tem essa ligação não faz sentido, porque não tem nenhum indício. Não, o modo. Quer dizer, o databook, ele cita que o modo Rikudo dá uma grande quantidade de chakra para o usuário e também cita que essa é uma técnica senjutsu. Então, quer dizer que esse chakra vem da natureza, como o modo Senin. Então, a única coisa que o modo Rikudo usa, a única coisa que ele depende é do chakra da natureza, não depende do chakra da Kurama e de nenhuma biju. Então, ele continua com essa habilidade. Então vamos lá, recapitulando. Naruto perdeu o chakra da Kurama e tem agora modo Senin e modo Rikudo. Agora o Naruto tá basicamente dependente disso. Eu, aliás, quero até perguntar pro Félix. O chakra do Naruto ainda estava suprimindo o chakra da Kurama dentro do selo? Ou isso já não era mais necessário? Já que ela não quer mais fugir? Desde que a Kurama desde que o Naruto virou amigo da Kurama, ela meio que ficou livre. Entendi. Ela podia sair quando quisesse, como fez no The Last. Então, como o Kakashi disse, sem o chakra da Kurama suprimindo ele, quer dizer, sem o chakra do Naruto suprimindo... Eu me perdi. Sem o chakra do Naruto precisando suprimir a Kurama, Naruto já teria mais chakra para utilizar, ao invés desse chakra ser direcionado. Ele tem uma reserva de chakra 100 vezes maior do que a do Kakashi, segundo ele. Ele perdeu a Kurama, então atualmente ele continua com essa quantidade de chakra por ele ser Uzumaki. Ele tem 100 vezes mais chakra que o Kakashi. Aqui é 100, o Buda mandou uma página lá no mangá dizendo que era 4 vezes. Não, 4 é ele com a Kurama selada. Ah, perfeito. Uzumakizinho cheio de chakra. Agora é isso. Basicamente, utilizar o modo Senin em uma batalha já não faz tanto sentido, porque ele tem uma coisa melhor para utilizar. A não ser que ele esteja se segurando, né? Aí ele pode usar só o modo Senin. Mas como ele tem o modo Rikudo, nem faria tanto sentido assim, ele numa luta séria, usar só o modo Senin. Eu já vejo teorias aí, o pessoal achando que ele vai voltar para o modo de luta dele, digamos assim, no arco do Pen. Que era muito maneiro mesmo. Concordo que era muito maneiro, mas eu acredito que ele ainda tem o modo Rikudo. Isso não tinha nada a ver com o chakra da Biju. Então agora vamos falar sobre a perda do Sasuke, do Rinnegan, e o que isso implica, como isso afeta ele na batalha. A gente não já falou sobre isso, não? quê? Que o Sasuke perde com o Rinnegan? Não, a gente falou os poderes do Rinnegan. Que é basicamente a mesma coisa. Bom, como a gente já falou as habilidades do Rinnegan dele, basicamente a gente já citou tudo que ele perdeu. Sim. Ele perdeu aquelas habilidades que a gente mencionou que era do Rinnegan. Entretanto, tem alguns pontos importantes mencionar, como por exemplo o uso do Amaterasu. Fala aí pra eles, Félix, como é que funciona isso aí? Amaterasu e Kagutsuchi, em qual olho que é, como é que funciona? Então, inicialmente o Sasuke usava o Amaterasu com o olho direito, né? É, o direito e no esquerdo. Não, inicialmente ele usava com o esquerdo, que era o olho do Itachi. Isso. Inicialmente o Sasuke usava o Amaterasu com o olho esquerdo, que era o olho do Itachi. Se ele perdesse o Sharingan naquela época, ele teria perdido o Amaterasu porque ele não sabia usar com outro olho. Mas, posteriormente, ele aprendeu a usar com outro olho também. Ele usava o Amaterasu com ambos os olhos. Então, Sasuke, mesmo perdendo esse olho, ele continua com o Amaterasu, como a gente viu na batalha contra o próprio Momoshiki. E o Kagutsuchi também é uma habilidade que ele tem no olho direito. Então, ele não perdeu, ele continua podendo manipular as chamas do Amaterasu. E sobre o Rinnegan, você acha que ele perdeu? É óbvio que ele perdeu. Tomou uma facada no olho. Não, falei errado. É igual, ó, a galera pode até, é bom até comentar sobre isso, o pessoal pode até estar pensando que isso ainda tem volta, mas pessoal, o Rinnegan não é uma coisa muito difícil de se destruir, não. É um olho, continua sendo um olho normal. Se você não tomar um cuidado com ele, pode vir alguém ali e passar a faca e já era. Foi assim que o Sasuke meteu uma kunai no olho do Momoshiki, e era assim que a Sakura deveria ter destruído o Rinnegan do Madara. Exatamente. Então ele tem os poderes ali, mas ele não é uma coisa super resistente dentro do corpo, não. É a resistência de um olho comum.
Pois é, mas não era isso que eu queria perguntar. Falei errado. Eu queria perguntar o que você acha quanto ao Susano. Será que ele perdeu? Quanto ao Suzano, Sim. olha, eu acho que ele não perdeu, não. Tem algumas coisas aí que já foram mostradas na obra que dá indícios pra gente de que ele não precisa necessariamente ter nem olhos pra usar um Suzano. Imagina um Rinnegan. Você pode aí citar pra gente. Conta aí pra gente sobre o episódio na guerra. O que o Madara fez? Sim, antes disso, é importante falar sobre o caso do Obito primeiro, porque o caso do Obito mostra pra gente como é que se desperta o Susanoo. No caso é quando o Uchiha tem os dois olhos nele. Porque o Obito teve um olho o tempo todo, o Kakashi teve outro olho o tempo todo, mas eles nunca usaram o Susanoo, e o Susanoo só foi usado quando os dois olhos estavam juntos. Então, nós podemos concluir que o Susanoo é despertado quando os dois olhos estão juntos, que é o que geralmente acontece com todo Uchiha. Mas não é necessário ter os olhos para usar o Susanoo, porque, como nós vimos na guerra, o Madara usou sem ter nenhum olho. E não só o Madara. O Itachi, quando ele já estava cego na batalha contra o Sasuke, ele também usou o Susanoo. E O Sasuke também, na luta dele contra o Naruto e o Kakashi, ele já tava ali praticamente sem a luz no Mangekyo dele. Eu não conseguia nem manter muito tempo e mesmo assim tava usando Suzano. sim, mas aí podem dizer, ele estava cego, mas ainda assim ele tinha um olho. Mas não é assim que funciona. Quando o Uchiha perde a luz, ele não consegue mais usar nenhuma habilidade do Sharingan dele. Ele perde completamente os poderes. É a mesma coisa que tá sem olho. Não consegue nem ver, imagina usar Pois é. uma materada. O que vai fazer ali? A questão, o que parece pra mim é que você precisa dos olhos para despertar, mas uma vez que você desperta e aprende a moldar esse chakra, digamos assim, você não precisa mais dos olhos para usar esse poder. Basicamente, você precisa do seu chakra. E tem que lembrar que também precisa ser o chakra Uchiha, porque o Kakashi despertou, mas ele não pode mais usar porque não tem chakra Uchiha. Só tinha naquele momento. É engraçado, a galera acha que aquele poder lá, o que o Obito mandou para ele foi poder do Rikudou, e daquilo ali o Kakashi já teve um Mangekyo Sharingan e usou um Susanoo. Na verdade, o Obito mandou para ele também o seu chakra e refletiu os seus olhos nele. Exatamente. Ele também mandou o chakra do próprio Obito. O chakra do Obito foi o essencial para isso. O chakra do Rikudo foi só um buff no Susanoo, nas habilidades do Kakashi. Um plus. Só uma coisa a mais. Podemos dizer assim, um plus, né? Porque ele usou até o Chidori preto com esse chakra. Enfim, mas agora voltando ao Sasuke, a única coisa que ele perdeu, no caso, foram as habilidades do Rinnegan mesmo. Os caminhos do Rinnegan e a capacidade de abrir portais e o Amenote de cara. E o Genjutsu do Rinnegan, vamos dizer Isso, assim. aquele Genjutsu que ele usa usou contra as Beijus, que é um Genjutsu bem poderoso, que ele já não pode mais usar. Só usou uma vez também, ele não usa muito isso. Mas e aí, Fé, você acha que essa perda vai implicar muito no estilo de luta do Sasuke? Bom, ele costumava usar muito o Amenote de cara, ele se baseava muito nisso, ele aprendeu a usar isso e se acostumou com isso. Muitas vezes ele não morreu por causa do Amenote de cara, por exemplo, contra o Kinshiki. Ele foi salvo pelo Amenote de cara. Kinshiki contra o próprio Momoshiki. Sim, contra o próprio Momoshiki, foi essencial para a estratégia para derrotar o Momoshiki. É uma habilidade de evasão muito útil para o Sasuke, mas a gente já vê o Sasuke se desdobrando muito em lutas. O cara é um estrategista nato. Eu acredito que ele vai conseguir compensar isso sim. Sim. Se você pensar, ele vai precisar adaptar o modo de luta dele. Vai ter que ser menos ousado, porque agora ele não pode mais sair daquele lugar na hora H do golpe. Pois é. A maior perda nem é em batalha, a maior perda é para as pesquisas, né? Que ele podia viajar entre dimensões, pesquisar sobre os outros Sasukes. E agora já não pode mais. A utilidade do Sasuke assim lá dentro agora tá mais miada, vamos dizer assim. Quanto a do Naruto basicamente teve uma perda muito grande também. Perda de todo o chakra da Kurama, porque ele se baseou, digamos assim, a vida inteira para lutar, spamando jutsu, usando muito clone, golpe de barragem com Rasengan. É tudo muito Naruto numa luta. Digamos até que contra a Delta hoje em dia, será que ele venceria de novo? Será que ele teria a capacidade de sobrecarregar ela? Então, mas será que ele usou o chakra da Kurama naquele Rasengan ou ele usou o próprio chakra? Essa é uma boa pergunta. Eu vou falar pra você que eu acho que naquele modo ele tava usando... Naquele Rasengan ele tava usando o chakra da Kurama, sim. Se ele tava, vou falar porque... se ele tava no modo Kurama, faz sentido ele estar usando o chakra da Kurama. Exatamente, ele tava com o manto naquele momento.
Ele tava utilizando o manto de chakra. E não necessariamente eu acho que precisaria ficar vermelho para ser um Rasengan abastecido com o chakra da Kurama. Não. Acho que o chakra da Kurama acho que não precisaria ficar vermelho para isso não. Ele pode usar o chakra dela como, digamos assim, abasteceu para ir abastecendo seu próprio chakra. E aí? Será que o Naruto, só com o chakra dele e o chakra que ele tem no modo Rikudo, conseguiria sobrecarregar a Delta? Com o chakra do modo Rikudo, com certeza. Porque com o modo Senin normal dá pra fazer um Rasengan bem grande, como o Jiraiya fazia. E com esse chakra da natureza, ele poderia sobrecarregar a Delta. Mas com o próprio chakra aí já é mais complicado. E o chakra do Naruto já tem uma quantidade absurda. Eu não duvido que ali ele teria uma boa quantidade para ajudar a sobrecarregar ela, mas utilizando ainda da energia da natureza que ele conseguiria absorver, acho que com certeza ele poderia utilizar essa tática sim. Com certeza. O Naruto é uma fonte de chakra, cara. Além dele ser um discípulo, além dele ser uma reencarnação do Ashura, que tem uma força vital muito forte, isso consequentemente implica no chakra dele, ele também é descendente do Uzumaki, que ajuda mais ainda. E o Uzumaki do cabelo vermelho, que tinha aquelas correntes de chakra, que é aquele ramo da família Uzumaki que tem o chakra mais poderoso. Exatamente. Então, a gente já comentou sobre o que eles perderam, mas com o que eles permanecem? Bom, Naruto é bem fácil de dizer. O Naruto agora, ele tem o próprio chakra dele, que já é muito poderoso. O Naruto ele tem o modo Senin e ele continua com o modo Rikudo, já que isso não tem ligação nenhuma com a própria Biju. E a célula de Hashirama, será que influenciou em alguma coisa? Olha, o modo com que as células de Hashirama foram colocadas no Naruto, eu vou falar pra você que eu acho que não tem influência. Eu não vejo sendo citado em nenhum momento que essa célula deu algum tipo de poder pra ele. O braço dele é feito a partir desse protótipo. A prótese dele é feita a partir dessas células. Mas eu acho que eles são feitos ali de um modo para ficar controlado, que não se espalhe pelo corpo dele, como foi o caso que aconteceu ali com o Madara. Eu não acredito que aquele braço dá uma energia a mais para ele, nem absolutamente nenhuma vantagem. Seria como ter um braço normal dele, com a resistência que o próprio braço dele teria. O que você acha sobre isso? Sim, eu acho a mesma coisa. Falam que o Naruto pode ter o Mokuton por causa desse braço, mas acho que não. Se ele tivesse, ele provavelmente já teria usado. Teve muitas oportunidades para usar o Mokuton e nunca usou. Sim, é porque a galera confunde, por exemplo, o que aconteceu com o Madara, o que aconteceu com o Obito, com o que está acontecendo com o Naruto. O Naruto ali ele não está implantando células de Hashirama nele. Não é isso que está acontecendo. Ele não está, digamos assim, reconstruindo o seu corpo a partir dessa célula. Essa célula não faz parte dele. Ela tá ali como se fosse um pedaço de... tipo uma prótese normal. Você bota no seu braço, ela responde ao seu comando, vamos dizer, mas ela não se liga de fato a você. Ela não tem uma conexão ali. É difícil explicar isso. É difícil explicar isso, mas eu acho que dá pra ficar simples a partir do seguinte ponto. Nunca foi citado nada de que isso deu algum boost pra ele. Então a gente não pode simplesmente deduzir que ele ganha coisas com isso. A mesma coisa com o Sasuke. O Sasuke foi curado a partir do Kabuto, e se eu não me engano, ele reconstruiu os órgãos do Sasuke com células de Hashirama, não foi? Foi isso? Na versão oficial, a tradução da Viz Media, Sim. O Kabuto diz apenas que ele estava curando o Sasuke com um ninjutsu médico que ele desenvolveu a partir das células de Hashirama. Não diz necessariamente que implantou as células de Hashirama nele. Outra confusão. Tem gente também que já acha que o Sasuke tem células de Hashirama e que essa seria uma explicação para ele ter tanto chakra. Célula de Hashirama não é tão fácil assim de implantar numa pessoa não, galera. No caso do Obito e do Madara ali, você vê que teve uma resistência ao corpo do Obito. Num primeiro momento não se ligava direito. O próprio Madara demorou bastante tempo para ele conseguir ter algum benefício com isso, ele conseguir despertar o Mangekyo. Mas falando do Sasuke, agora vamos falar sobre o que ele continua tendo de poder, né? Sim. O Sasuke continua com o Susanoo, como a gente acabou de comentar agora há pouco. Com as habilidades do Mangekyo, ele não perdeu nenhuma, porque todas as habilidades que ele tinha no olho que ele perdeu, ele também tinha no outro. Então ele continua com todas as habilidades do Mangekyo. Agora, sim, o Rinnegan, que consumia muito o chakra dele porque ficava o tempo todo ativado, ele tem uma reserva de chakra um pouco maior do que antes. E tô esquecendo de mais alguma coisa? Acho que não.
Agora vamos falar sobre as possibilidades para o futuro. O que no futuro eles podem fazer para conseguir alcançar novamente o nível que eles tinham anteriormente, antes de perder os poderes atuais. Pessoal, essa parte aqui é a parte gostosa de ser fã. É a parte que você vai teorizar sobre a obra, vai falar coisas que você gostaria que acontecesse. Em nenhum momento aqui a gente está tentando prever o que vai acontecer ou dizendo para você que isso vai acontecer de fato. A gente só está aqui brincando um pouco com os elementos que a obra apresentou durante toda a sua história e que serviriam agora para fazer uma evolução dos personagens, para aumentar mais o nível de poder deles. Que eu acho que muita gente gostaria de algumas dessas coisas acontecendo. Puro fanservice. Sim, se por acaso isso for acontecer, vai demorar bastante, porque teve um motivo para o Kishimoto tirar os poderes dele agora, por causa da nova geração, que precisa ter destaque, e eles não poderiam ter se Naruto e Sasuke continuassem tão poderosos. Não só isso, com Naruto e Sasuke sendo tão poderosos, se o mundo ninja quisesse se opor a eles, eles não conseguiriam, porque eles são poderosos demais. Na própria novel do Shikamaru, eles falam que não teriam chance alguma contra Naruto e Sasuke, porque eles são realmente poderosos demais, não tem nem comparação com os outros. Então vamos lá para as possibilidades. Pro Naruto, o que você acha que poderia vir aí? O que você acha que o Narutinho poderia fazer para ganhar um poderzinho a mais? Bom, pro Naruto eu não vejo tanta coisa. O Naruto pode ficar mais forte por causa das ferramentas ninjas científicas. No caso, tendo o corpo modificado pelo Amado, podendo fazer o que o Kawaki faz, por exemplo, que é modificar o próprio corpo da forma que ele quiser. Ou, sei lá, outras ferramentas como a do Boro, a da Delta, não sei. Qualquer coisa que aumentasse os poderes do Naruto. O Amado é muito bom em fazer isso. Cara, acabei de pensar no exemplo perfeito para entender a prótese do Naruto. A prótese do Naruto, como ela funciona em relação às células de Hashirama. Olha a diferença da ferramenta ninja científica que é no corpo do Kawaki com a que é no corpo do Ao. O Ao ele tem um braço de ferro ali, e é isso. Enquanto a ferramenta científica no Kawaki altera o próprio corpo dele, ele consegue fazer construtos. Essa seria a diferença entre a prótese que o Naruto usa, basicamente seria uma coisa análoga ao braço mecânico do Ao, e a parte e o braço do Kawaki modificado seria como seria se ele tivesse implantado as células. Isso interferia na próprio corpo dele, na própria morfologia dele. Ó, o exemplo perfeito aí, ao meu ver. Agora eu acho que deu pra entender melhor. Acho que sim também. E vale lembrar que uma coisa agora que talvez não tenha ficado clara, inclusive eu vi um youtuber hoje falando disso, de que poderia se chegar ao Jubi novamente sem a parte da Kurama. Hoje eu vi um youtuber falando isso e ele falou que na guerra, por exemplo, o Madara fez isso invocando o Jubi sem ter todas as biju. Eu fiquei meio sem entender. Cara, ele tinha o chakra de todas as biju, sim. Só não era isso completo. Foi construído durante a obra inteira. Isso, não era o chakra completo, mas eram todos. Pelo menos uma parte dela ele tinha. Isso foi construído durante todo o Shippuden que eles precisavam desse chakra. Então, é assim que você vai chegar. Sem a Kyuubi agora, não tem mais como trazer Jubi de volta. Tchau, tchau, Jubi. E sem Jubi, sem aquele chakra, adeus e Kudo Senjutsu. Naruto não vai mais usar aquele mando de chakra. Já era, só se ele obtiver a partir de um Jubi tão poderoso quanto o da Terra e vindo de algum outro lugar aí. Isso é outra coisa que talvez possa acontecer no futuro. Mas isso aí acho bem difícil. Bem difícil. Acho bem difícil. Então eu vou colocar aqui minha opinião. Não vai acontecer. Isso aí tá descartado. Naruto Rikudo Senjutsu, esquece. E aí? E qual a outra possibilidade? Será que uma amizade dele aí com alguma besta de cauda? O que você acha disso, Félix? Se isso acontecer, pelo que a gente já comentou, o mais provável seria o Son Goku, o Quatro Caudas. Porque ele é o que tem a ligação mais forte com o Naruto depois da Kurama. Pois é, além de que o Naruto já meio que usa ali os poderes dele, né? Já usa a Kekkei dele. E combinaria bastante, aquele macacão meio laranja, com o chakra ali do fogo, combinaria com o Naruto, eu acho. Pelo menos na questão visual. E pro Sasuke, vamos lá pro Sasuke agora. O Sasuke já tem algumas possibilidades a mais. Sasuke. Pode falar sobre o Sasuke. Para quem é usuário de Doujutsu, uma reserva de chakra grande é essencial. Ao contrário do que muitos pensam, o Sasuke não tem pouco chakra. Pelo contrário, ele consegue ficar usando os Doujutsu dele por grandes períodos. Até um tema para outro vídeo, né?
Isso aí seria até tempo para mais um vídeo aí. O Sasuke tem pouco chakra. Será que ele tem tão pouco chakra assim? Será que ele tem pouco chakra? Vamos lá. Continuando. Quando você tem um doujutsu, a drenagem de seu chakra é muito grande. E querendo ou não, chakra para qualquer ninja sempre vai ser um push essencial. Porque você vai ter ali simplesmente mais energia para fazer tudo que você quiser. Então, no caso do Sasuke, uma das coisas que ele poderia fazer para ganhar um boost aí no uso do Mangekyo dele, e até mesmo um boost de habilidades físicas, upar, dar um upgrade aí nos atributos dele, seria treinar o modo Senin. A experiência do Sasuke com energia natural vem desde o clássico com a marca da maldição. E a gente viu na guerra ele manipulando a energia natural que o Chugo absorveu e colocando ela no Susanoo dele com muita facilidade. Esse domínio que o Sasuke tem, essa maestria para dominar esse poder, indica um pouco da genialidade do Sasuke. Ele já tem um contrato lá com a Caverna Ryuchi, e para ele dominar esse Senjutsu, eu acredito que seria muito rápido, para ele ser um Senin perfeito mesmo. Como a gente viu no final da guerra, ele recebeu um pouco do chakra do Rikudo. O indício disso é que ele estava fazendo Chidori preto e segurou os bastões de chakra, os bastões negros ali. Nem sei se é de chakra, aquilo que o Madara espetou o Tobirama. Ele pegou naquilo e até o Tobirama fica chocado. Isso é um indício que ele estava dominando um Senjutsu. E o próprio Sasuke, antes de usar aquele Chidori, ele falou: agora eu vou usar o poder do Hagoromo. Eu também tenho o poder do Hagoromo. Exatamente, é o pouquinho do chakra. E para quem não sabe, o chakra do Hagoromo é praticamente igual ao chakra do Jubi. É um chakra constituído de energia natural, além das duas energias que compõem o chakra normal. Eu falei sobre isso num vídeo, sobre o Madorikudo do Sasuke, o suposto Madorikudo do Sasuke. Então, ele passou a usar esse Senjutsu do Rikudo muito facilmente, o que me faz pensar que ele dominaria mais rápido ainda um modo Senin normal, que seria o da Caverna Ryuchi. Por isso eu acho que o Sasuke aí dominar isso poderia ser uma coisa até rápida, gente. Não seria uma surpresa ver o Sasuke dominando o modo Senin. Kabuto conseguiu, Naruto conseguiu, Jiraiya conseguia. Quem mais consegue? Kashinkoji consegue, e o Sasuke é um ninja simplesmente extraordinário. Ele com certeza faria isso, nem precisaria de muitos apps de desenvolvimento e de treinamento para ele. É o Sasuke. Já tem bastante experiência com Senjutsu, mesmo não tendo modo Senin. Exatamente. Bom, depois da batalha contra o Naruto, o Sasuke perdeu um braço. E ele não quis recuperar esse braço, não quis uma prótese como o Naruto, porque ele quer pagar pelos pecados dele. Para isso, ele quer ficar sem o braço. É como um castigo para ele. Mas se algum dia ele quiser um braço de volta para, enfim, seja lá para como motivo for, para proteger o mundo, sei lá, que tipo de prótese seria boa para ele? Uma prótese com células do Hashirama, como Naruto? Eu acho que a melhor possibilidade para o Sasuke seria uma prótese com ferramenta ninja científica. Seja essa uma ferramenta ninja científica como o braço do Kawaki, que pode absorver jutsus, uma mais avançada que além de absorver pode devolver, como fazia o olho da Delta, ou mesmo além do braço, o Sasuke pode ter o corpo modificado pelo Amado e poder fazer, por exemplo, as coisas que o Kawaki faz. Seria uma forma de aumentar o poder dele. Sim, as possibilidades para o Sasuke vão até além desse braço. Ele poderia até ter um olho semelhante àquele que a Delta tem. Sim, pois é. No lugar do... Imagina aí o Amado fazendo um olho para substituir o Rinnegan dele. Seria bem maneiro. Aquela habilidade de absorver ninjutsu, muito útil. E falando de olho, tem outra possibilidade. O Mangekyo do Shin. Isso seria bastante útil para o Sasuke, porque o Susanoo do Sasuke, por exemplo, ele atira flechas. E o que o Mangekyo do Shin faz? Ele manipula armas. Ele tem capacidade de manipular as armas que ele marca. O Sasuke, atirando essas flechas, ele poderia, por exemplo, atira a flecha, errou. Mas eu tô controlando porque eu marquei a flecha. Aí ele faz a flecha voltar e atingir o alvo. E não só isso, o estilo de luta do Sasuke é muito baseado em armas, em espada principalmente. E com isso ele poderia manipular essa arma e a versatilidade dele em batalha aumentaria bastante. Isso aí, desde o clássico a gente vê que o Sasuke ele tem uma afinidade com o Shuriken, com essas coisas. Treinamento dele, como ele usou até mesmo na luta contra um deus, contra o Momoshiki, ele usou aquelas estrelas ninja gigantes. Então seria uma coisa ainda mais poderosa nas mãos dele
se ele tivesse esse olho para controlar Sim, ele já essas faz armas. um ótimo uso sem esse poder. Imagina podendo controlar as armas à vontade. Aí seria mais pressão ainda Pois pra é. cima do cara. E o último pontozinho seria o ponto de evolução do Sasuke. Tem nem muito o que comentar, a gente já falou basicamente tudo que tinha pra falar sobre isso. Seria ele ir atrás da marca da maldição com o Orochimaru de novo. Essa aqui, de todas essas loucuras, parece a mais improvável. Porque ele se submeter de novo a ser marcado pelo Orochimaru, eu acho que, não sei, né? Mas já que a gente tá teorizando de coisa impossível aqui, vai essa também. Sim, mas fora isso, além de ele ter que se submeter ao Orochimaru novamente, algo que provavelmente ele não faria, a marca da maldição não é a melhor opção pra ele se ele quer senjutsu, né? O modo Senin seria muito melhor pra ele. Muito mais poderoso, mas Verdade. ele não teria que se submeter ao Orochimaru. Aí ele vai e faz uma fusão, fica com a cobra no ombro dele. A cobra gigante no ombro. Mas e se ao invés da marca da maldição, o Orochimaru modificar o corpo dele pra deixar igual ao modo Senin do Mitsuki, por exemplo? Essa é uma boa possibilidade. O corpo do Sasuke ele é bem mais resistente do que o corpo do Mitsuki. Aquilo ali é um corpo de um Uchiha em comparação com um corpo sintético, que é instável por si só. Eu acredito que se o Orochimaru conseguisse alguma forma de fazer isso para ele absorver energia natural, acho que ele resistiria a esse poder sim. E com isso, acho que ele ficaria até mais poderoso do que se tivesse o modo Senin das cobras. Sim, é um modo Senin que parece absorver mais energia do que o modo Senin convencional. Ele dá até Sim, tanto que mata o Mitsuki, né? Quase matou o Mitsuki. tanto que mata o Mitsuki e tanto que em comparação assim quantidade de energia, a gente viu o Naruto usar manto de chakra quando ele tava com chakra da Kurama ou com o Rikudo Senjutsu ou Toneri com aquele Tenseigana que parecia dar um boost pra ele muito grande de energia, já que era de vários olhos unidos ali para fazer aquele Tenseigan. Então eu acho que esse manto de chakra do modo Senin do Mitsuki, Seninka na verdade, é um indicativo aí de que isso é muito poderoso. Não é à toa que o Mitsuki não consegue usar a seu bel prazer. Imagina o Sasuke com um manto de chakra. Imagina que bolado. Porque se você parar pra pensar, ele troca soco com o Naruto cheio de vários boosts. Naruto tem um boost do próprio... Por exemplo, vou botar ali o exemplo do final da guerra. Ele só com o chakra dele, basicamente ele, com a capacidade física dele, ele troca soco com o Naruto usando o Rikudo Senjutsu, o manto de chakra do Rikudo Senjutsu, e o modo Rikudo, que dão boosts enormes pro Naruto. Pois é, já é equilibrado com o Naruto sem isso. Imagina com o modo Senin que dá um manto de chakra que aumenta todas as capacidades físicas dele. Imagina esse cara com seus atributos físicos ali bufados por um modo Senin. Rapaz, o Sasuke ia ficar brabo demais. Agora, viajando ainda mais, e se o Sasuke se tornar Jinchuriki de alguma biju? Nossa senhora, essa eu tinha esquecido, vou admitir. Essa eu tinha esquecido. E aí, qual biju você acha que seria maneira com o Sasuke? Acho que a biju que mais combinaria com ele é a Duas Calmas, porque ela tem aquela chama azul, que é algo bem parecido com a Materaço, é uma chama do inferno, é descrito como uma chama do inferno. É algo muito, muito quente, muito mais quente que um Katon normal, assim como a Materaço. E o Sasuke tem uma afinidade muito grande com fogo, principalmente com a Materaço. Com fogo normal ele não usa tanto. Podia ficar fazendo essas comparações assim, não, mas usando aqui uma coisa do mundo real. A chama azul é descrita como a chama mais quente. Tipo assim, quanto à coloração da chama, essa indica a intensidade da mesma. A cor azul indica uma chama mais intensa, ou seja, mais quente. Já a cor amarela, tendendo para o vermelho, implica uma chama mais fria. Então, acho que todo mundo sabe, aquele foguinho azul, ele é um fogo que, digamos assim, queima mais que um fogo normal. E acho que aquele estilo de luta combinaria muito, tipo assim, o próprio visual, novamente, aquele fogo azul com aquelas marcações pretas, combinaria muito com o Sasuke. O próprio gato lá tem um olho de cada cor. E o Sasuke também. Ele tinha, né? No caso, ele tinha um olho vermelho e um Rinnegan. Era um bicho com os olhos trocados, certo? Heterocromia diferente aí. Mas, falando sobre outra possibilidade, outra cara que eu também acho que seria muito maneiro com o Sasuke seria o Son Goku. Porque aquele Yoton dele acaba também tendo afinidade com
a natureza de fogo do Sasuke, e além disso ele é um macaco, então ele tem ali um polegar opositor, eu acho que faria mais sentido até ele segurar uma espada. Digamos assim, caso o Sasuke cobrisse ele com o Susanoo. Aí o Naruto ia ficar de fora da brincadeira, né? O legal é ver eles unir as coisas, aí o Sasuke ia ter os dois, então Naruto ia ficar de suporte. o Naruto ia ficar de suporte. Essa é a mais viajada. Então acho que é isso, das possibilidades. Pois é, eu não consigo pensar em nada mais que isso não. Acho que aqui a gente já viajou até demais. Sim. Mas o bom é isso mesmo, o bom é ficar pensando nessas loucuras. Por mais que não vai acontecer, refletir sobre aquela obra que você gosta, os personagens que você gosta, as possibilidades é maneiro e acho que é saudável, desde que você não fique cobrando, assediando o autor por causa disso e nem tente colocar seu personagem num nível maior do que ele é. Só pensar, só ficar pensando e imaginando não tem problema nenhum. Isso aqui é só loucura mesmo. Provavelmente nada disso vai acontecer. Só não vão criar, não é pra criar expectativa com isso aqui. Ninguém aqui tá criando expectativa, é só uma brincadeira aí que a gente deixou pro final pra fazer com vocês. Agora perguntas e respostas, galera. Deixa aí sua pergunta que eu vou estar respondendo aqui com o Félix. Zoeira. Mas se fosse ao vivo, teria. Zoeira? Será? Tem perguntas? Não tem perguntas. Se tiver, a gente faz. Se tiver... Se tiver. mas não, eu tô falando que não vai ser ao vivo, mas se vocês deixarem perguntas aí nos comentários, o próximo podcast a gente tá respondendo. Isso aí. Isso sim. Pergunta aí, galera. É a hora. Não vai demorar muito pra sair o próximo. Agora acabou. Outra, né?